Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer um top 5 aqui no canal, um top 5 em homenagem ao grande Chuck Norris, o grande ator, grande lutador mesmo, um grande atleta. Chuck Norris foi muito importante tanto para o cinema quanto para o meio também físico, né, de fisiculturismo, foi muito importante. Chuck Norris acabou falecendo pra gente com 86 anos. Tá? Há mais ou menos 2 dias, ele faleceu do dia 19 para o dia 20. Eu postei a matéria detalhada lá no Instagram do canal, se vocês quiserem saber exatamente tudo o que aconteceu, como que foi, né, esse falecimento do ator, né? Mas no vídeo de hoje é uma homenagem, é pra gente homenagear o grande ator que foi Chuck Norris. E nada melhor do que a gente fazer um top 5, pra nós falarmos os 5 melhores filmes que Chuck Norris fez, relembrar um pouco grandes clássicos, Chuck Norris contra Bruce Lee. Vamos falar sobre isso tudo, né, cara? Vamos comentar sobre esses 5 filmes, os 5 melhores filmes da carreira de Chuck Norris, na minha opinião, né, em homenagem ao nosso grande ator. Então, vamos pro vídeo. Bom, começando em quinto lugar, eu fico com O Voo do Dragão, um dos filmes mais clássicos de Chuck Norris e um dos filmes que muita gente mais gosta também do ator. Muito marcado por ser estrelado pelo Bruce Lee e ser marcado pela grande luta de Voo do Dragão, né? Onde Chuck Norris enfrenta Bruce Lee, nós vemos aquela luta ali. Como eu falei, Chuck Norris sempre foi muito forte em relação a esse físico, ele sempre teve uma ligação muito boa com esse meio físico e a gente vê a grande luta entre Chuck Norris e Bruce Lee, que marcou muito a época, e é um filme muito maneiro, cara. É um filme que tem uma das lutas mais famosas, como eu falei, do cinema, inclusive no Coliseu, envolvendo, né, o Bruce Lee e o Chuck Norris. É um clássico das artes marciais, é um clássico. Você, quando fala sobre artes marciais, a gente sempre pensa em filmes do Bruce Lee, a gente sempre pensa em filmes do Chuck Norris, porque ele foi muito presente nessa questão de artes marciais, como eu falei, essa questão física mesmo. E O Voo do Dragão, além de ser esse filme clássico de artes marciais, marcante por uma luta entre Chuck Norris e Bruce Lee, também é um dos melhores filmes da carreira do ator. É um filme que vale muito a pena. Se você nunca assistiu O Voo do Dragão, vale muito a pena você assistir. É um filme que realmente, cara, marca muito a carreira dele e uma das lutas mais clássicas de artes marciais nos cinemas. Por isso eu deixo em quinto lugar. Em quarto lugar, eu fico com o Comanda Delta, galera, exatamente. O Comando Delta é um filme também muito marcante de Chuck Norris, é uma ação militar raiz, cara. A gente vê aquela ação militar, aquelas cenas de ação, aquela questão de investigação com uma questão militar, como eu falei, muito forte, essa questão de polícia e tudo mais. É baseado em eventos reais de um sequestro de um avião que aconteceu na vida real, então isso deixa o filme ainda melhor. Lógico, com né, o Chuck Norris ainda atuando da forma que ele sempre atuou, muito forte em filmes de ação, ainda retratando uma história real de um sequestro de avião. E Chuck Norris faz parte de uma equipe de elite que salva reféns no filme, e isso dá um impacto muito grande a Comando Delta, um filme também clássico do Chuck Norris. Não é tão né, mais atual do que O Voo do Dragão, mas ainda assim, né, na minha opinião, merece ficar pelo menos em quarto lugar. Um filme também muito importante aí pra carreira de Chuck Norris e que traz essa história impactante, essa história real sobre o sequestro de avião, sobre essa ação militar. Se você gosta desse estilo de filme, vale muito a pena e eu boto em quarto lugar por isso, cara. Entrando no top 3, eu fico com o McQuaid, o Lobo Solitário, cara. Também um dos filmes mais famosos e um dos filmes favoritos dos fãs de Chuck Norris, cara. McQuaid, o Lobo Solitário é um dos filmes também mais impactantes de toda a carreira de Chuck Norris. E eu acho que é mais do que merecido estar aqui. É mais do que merecido estar pelo menos na terceira colocação. McQuaid, o Lobo Solitário, traz o Chuck Norris, né, como um Ranger solitário enfrentando, né, traficantes de armas. Tem duelo épico com David Carradine, cara. Se a gente já tava com aquele duelo épico contra o Bruce Lee marcado na história, agora contra o David Carradine também fica muito marcado e é um embate muito maneiro. E como eu falei, cara, ele é esse Ranger solitário que enfrenta mesmo traficantes e traz
essa história mesmo de um grande vigilante mesmo, solitário, que bota pra quebrar. É muita ação pra todo lado, e ainda enfatiza ainda mais essa atuação muito boa de Chuck Norris em um filme que não é só ação, mas é um filme também muito profundo, né? McQuaid, o Lobo Solitário, é um dos melhores filmes de Chuck Norris, com certeza, e como eu falei, um dos filmes favoritos de todos os fãs do ator. E com certeza, né, cara, merecido estar nessa terceira colocação pelo menos, e também merecido ser um dos filmes mais favoritos do ator. Eu acredito que merece McQuaid, do Lobo Solitário, ficar aqui em terceiro lugar. Em segundo lugar, eu fico com Invasão USA, né? Invasão Estados Unidos, cara. É um clássico dos anos 80, um clássico que eu acho que todo mundo que tá vendo pelo menos esse vídeo aqui, que gosta do Chuck Norris, já assistiu Invasão USA, e é aquele clássico, cara, que marca. Ele enfrenta terroristas que invadem os Estados Unidos, e nós temos muitas frases marcantes, cenas de ação absurda, cara, no bom sentido, né? Cenas de ação muito boas, principalmente para a década. É um filme marcante dos anos 80, um clássico do Chuck Norris e um clássico da ação mesmo, cara. Você fala de filme da década de 80, você fala de Invasão USA, você fala de Chuck Norris, por isso que merece estar nesse segundo lugar, e é realmente um filme que é muito importante até pra época, né, cara? Estados Unidos enfrentando terroristas, Chuck Norris mais uma vez como um protagonista de ação, que bate de frente, que, né, além de conter traficantes em outros filmes, o cara também não se contenta, e ele vai conter também terroristas nos Estados Unidos. Tem muitas frases, como eu falei, uma ação absurda pra época, né, cara? É muito marcante justamente por isso. A gente tá falando da década de 80, onde tem um ator versátil, um ator que é muito bom em cenas de ação, e um ator que é muito marcante justamente pelas suas artes marciais, pela sua fama, né, de lutador, e pela sua fama de porradeiro mesmo nos filmes, cara. É cena de ação boa, é porradaria pra todo lado, e é Chuck Norris, né, cara, perdão, e é Chuck Norris partindo pra cima e batendo de frente com todo mundo. Em primeiro lugar, pra gente fechar esse top 5 aqui do Chuck Norris, eu fico com nada mais nada menos com Braddock Missing Action 3, cara, ou seja, o terceiro filme de Braddock. Eu coloco até os 3 filmes de Braddock como primeiro. É um filme marcante que gerou muitas, galera, pensa em coisa, é muita coisa, cara. Braddock é uma trilogia. Não uma trilogia, é uma franquia, cara, e no geral, do Chuck Norris, que, cara, é tão marcante, mas tão marcante que é, cara, um dos filmes mais icônicos, uma das franquias mais icônicas de Chuck Norris, cara. É uma franquia muito, muito forte, e Braddock, pelo menos o terceiro filme pra mim, merece estar em primeiro lugar. Chuck Norris volta ao Vietnã no filme pra resgatar sua esposa e o seu filho, e isso dá um impacto muito emocionante para o filme. Se antes a gente só estava acostumado a ter Chuck Norris em grandes filmes apenas de explosão, de ação, de porradaria, agora nós também temos um lado sentimental muito grande. Nesse terceiro filme de Braddock, ele vai atrás novamente ao Vietnã para salvar sua mulher, para salvar seu filho. É um filme muito explosivo, cheio de ação e com aquele estilo de herói invencível, sabe? Ninguém vence Braddock, ninguém vence o Chuck Norris, cara. E ele realmente se prova mais uma vez ser um ator invencível. Obviamente, cara, temos muitas outras produções, temos muitos outros filmes que poderiam estar nessa lista aqui, filmes até mais atuais, como a franquia de Mercenários. A gente tem Mercenários 2, onde Chuck Norris faz uma participação incrível, cara. Eu acho muito foda a participação de Chuck Norris em Mercenários 2, ele que mereceu aquela participação, mereceu tudo isso aqui. Eu acho que Chuck Norris é um ator absurdo, Se a gente fala de filmes de ação, se a gente fala de filme explosivo, se a gente fala de filme clássico de artes marciais, a gente tem que citar Chuck Norris. Chuck Norris é marcante por isso. Chuck Norris traz filmes icônicos e pra mim, pelo menos, Braddock entra em primeiro lugar. Como eu falei, isso não tira o peso dos outros filmes de Braddock. Eu coloquei o terceiro, mas, cara, isso aqui pode ser o primeiro, pode ser o segundo também. Eu acredito que a franquia de Braddock em si merece esse primeiro lugar e é, como eu falei, com certeza a franquia mais icônica do próprio Chuck Norris, tanto que deu início a muitas outras coisas, a coisas imensas, e eu garanto pra vocês, cara, muitos atores que hoje em dia são famosos aí, né, pelas suas cenas de ação, por tudo,
tem também um grande impacto de Chuck Norris. Chuck Norris moldou o cinema, moldou essa área da ação e da arte marcial há muito antes de tudo isso aqui começar, cara. Se a gente hoje tem grandes filmes, cara, com grandes cenas de ação, com grandes... até filmes de super-herói eu posso colocar nisso aqui, dando um exemplo, é porque Chuck Norris lá atrás, nos anos 80, fez esses filmes aqui. Fez mais do que esses 5 filmes, fez muito mais, cara. Dava pra gente fazer um top 20 filmes aqui de Chuck Norris. E eu acho que, cara, ele tá com a sua memória sempre guardada entre nós, principalmente quem sempre é um amante de cinema, do cinema clássico, de que gosta desses filmes de ação, explosivos. Chuck Norris tá em praticamente todos, porque ele é um dos fundadores dessa arte mesmo, junto com Bruce Lee, junto com Arnold Schwarzenegger, junto com grandes, né, nomes, até Jack Chan eu coloco aqui, grandes nomes que nós temos, que foram fundadores, né, dessa cinematografia mesmo de ação, de explosão. Chuck Norris foi um dos fundadores disso tudo. E eu acho que o falecimento dele não traz... óbvio, né, cara? Vai trazer tristeza pros fãs, pra família, mas eu acho que ele foi muito bem honrado. Chuck Norris teve uma carreira incrível, não só como ator, mas, né, como o pai, como esposo. Chuck Norris deu a sua vida em tudo. Chuck Norris é um exemplo, não só no cinema, mas como pessoa, como tudo, né, cara? Eu acho que Chuck Norris merece não só um vídeo de top 5 aqui no canal, mas muito reconhecimento. Se você não viu algum desses 5 filmes aqui, cara, eu recomendo que você veja, não só pela memória de Chuck Norris, mas porque realmente são filmes icônicos, são filmes muito bons, principalmente pra década de 80, cara. Comenta o que vocês acharam, se você colocaria outro filme, né, em alguma colocação aqui dessa lista, o seu sentimento ao Chuck Norris também. Eu desejo o meu sentimento ao Chuck Norris, da sua família, todo mundo, e que ele esteja em paz, galera, porque ele merece essa paz. Comenta aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, rapaziada.